Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O tempo verbal aqui não é futuro, falar sobre algo que já aconteceu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou. Eu vou falar de novo, alguém vai pegar aqui. O Senhor já te abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que eu preciso fazer para viver promessas? Você precisa tomar posse das realidades dos céus e trazer isso para as realidades ao seu redor. Alguém está comigo? Diga amém. Toda promessa que o Senhor faz, Ele tem a intenção de cumprir. Toda promessa que o Senhor faz, no céu já se cumpriu. Toda promessa que o Senhor faz, está aguardando um posicionamento seu para se cumprir. Então a gente tem que parar de dar desculpas para o não cumprimento de algumas promessas e entender que a ausência do nosso posicionamento é o motivo pelo qual não estamos usufruindo de algumas delas. Se Deus falou, você vai ser um avivalista que vai tocar a sua geração, eu vou usar você como uma voz para estádios. Você não abre uma Bíblia, você não mergulha na palavra, você não serve uma igreja, você não serve a liderança ou a visão de alguém, você não participa do corpo de Cristo, você não se envolve, irmão. Não acredite que um dia você vai acordar e alguém vai falar: ei, vamos lá, tem um estádio te esperando. Não vai acontecer do nada. Por quê? Porque a promessa que o Senhor te fez está aguardando o posicionamento que só você pode dar. Posicionamento gera milagres. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: posicionamento gera milagres. Vocês estão felizes ainda? E o Johnson diz o seguinte: ainda bem que eu vi Jesus. A fé tem duas partes. A primeira é a convicção da existência de Deus, embora até o diabo tenha essa convicção. A fé tem duas partes. A primeira é a convicção da existência de Deus, embora essa convicção até o diabo tenha. A segunda parte é a confiança na sua natureza. Igreja, olha para mim. É impossível alguém que confia na natureza de Deus não viver a plenitude das promessas de Deus. O que é confiança? Confiança é não ter todas as minhas perguntas respondidas e ainda assim descansar na certeza de que aquele que me prometeu é fiel para cumprir, na certeza de que Ele sabe o que é melhor para mim, na certeza de que coisas fogem do meu controle, mas nada foge do controle dEle, na certeza de que os meus planos são como esterco comparado aos planos de Deus, na certeza de que os meus pensamentos não são mais altos que os pensamentos dEle, que os meus planos não são melhores que os planos dEle. Alguém está comigo? Diga amém. A fé é dividida em duas partes, igreja. A primeira, a convicção da existência de Deus, e a segunda, a confiança na sua natureza. Eu sei que Deus é bom, eu descanso na bondade dEle. Eu sei que Deus é fiel, eu descanso na fidelidade dEle. Eu sei que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu descanso na verdade dEle. Eu sei que Deus é generoso, eu descanso na generosidade dEle. Eu sei que Deus é galardoador, Ele recompensa os seus, então eu descanso na recompensa dEle. Eu sei que Deus, Ele está pronto para estender as suas mãos, mesmo que eu tropece, Ele está pronto para me receber e me colocar de novo. Eu descanso na misericórdia dEle. Irmão, a gente precisa conhecer as facetas do caráter de Deus, e a gente precisa confiar nas características de cada uma delas. Se eu conheço o caráter de um Deus provedor, eu começo a acessar a provisão do tipo de Deus. Se eu conheço o caráter de um Deus perdoador, eu começo a acessar a graça de Deus. Se eu conheço a faceta desse caráter de um Deus que é cura, eu começo a acessar a cura de Deus.
todas as facetas do caráter de Deus que a gente não conhece são exatamente aquelas que a gente não usufrui. E é por isso que é possível um crente em Jesus, que vai para a glória, que vai morar nos céus, ter conhecido o Deus da salvação, mas fechar o seu coração para o Deus da provisão, por exemplo, ter uma vida miserável e escassa na terra, embora pela misericórdia e pela graça vai morar com Jesus nos céus. Alguém está comigo? Diga amém. É possível, é possível. Eu creio que Deus salva, mas eu não quero que ninguém fale comigo sobre fé e dinheiro, porque eu não creio que Deus provê. Tá tudo bem, você vai ter uma vida escassa, mas no céu você vai morar na glória. Ora, eu preciso entender que o que Deus tem para nós é reinado e sacerdócio. Meus olhos estão fitos na glória, naquele dia em que Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, eu preciso governar na terra e usufruir tudo que Ele tem para mim. Fazemos história na terra, não tiramos os olhos dos céus. Vivemos promessas que se cumprem na terra, mas estamos debaixo de uma promessa a respeito dos céus. Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Igreja, as promessas que Deus fez para nós nesses dias, para esse tempo, elas são incríveis, gloriosas, poderosas. Elas precisam se cumprir, porque a manifestação da glória de Deus em você gera fé em quem está ao seu redor. A manifestação do transbordo de Deus sobre você gera testemunhos que edificam quem está ao teu redor. Agora a gente precisa entender que de todas as promessas que o Senhor nos fez, a maior delas é a garantia de que Ele está construindo para nós uma morada. Ele diz: eu estou construindo uma morada com meu Pai para recebê-los. E Ele ainda diz: e se não fosse assim, eu não teria dito. Alguém está comigo? Diga amém. Eu falo com autoridade, diga: eu preciso crer que Deus existe. E eu preciso confiar na sua natureza. Primeiro princípio que eu quero compartilhar: para viver a promessa, você precisa confiar nele. Fala para quem está do seu lado: para viver a promessa, você precisa confiar nele. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios 20:22 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por meio dele o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como uma garantia daquilo que está por vir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe uma das coisas mais lindas em relação à promessa que Deus faz para homens? É que a parte fácil fica com a criação. Está dizendo, cada promessa, quem fez a promessa? Deus. Quem disse sim para a promessa? Jesus. O que a gente faz? Fala amém. O que significa amém? Assim seja. Então, Deus faz a promessa, Jesus garante a promessa, eu só concordo com ela. Como igreja, pega isso aqui. Deus fez a promessa, Jesus concorda com ela, eu só digo amém. Deus fez a promessa, Jesus garante a promessa, eu só concordo com ela. Deus fez a promessa, Jesus garante a promessa, eu só concordo com ela. Então, na jornada de fé, quando o assunto é promessa, Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. O que é mais fácil, igreja? Abrir o mar ou tocar com um cajado de madeira a terra? O que é mais fácil? Fazer jorrar água de uma rocha ou falar com ela? O que é mais fácil? Andar sobre as águas, submeter a gravidade a uma palavra, ou tirar o pé do barco? O que é mais fácil? Levantar a mão e no seu coração reconhecer Jesus como seu Salvador, ou se tornar carne, apesar de ser verbo, se despir de toda a glória, e mesmo sendo unigênito,
morrer numa cruz e sangrar por aquilo que criou, para ter de volta o que era seu. A graça não diz respeito àquilo que eu possa fazer para me salvar. A graça diz respeito a reconhecer aquilo que Jesus já fez para me salvar. A graça não é conquista, a graça é herança. A graça não é conquista, a graça é presente. Eu recebi, eu não poderia fazer. Eu não poderia me justificar, Ele me justificou. Eu não poderia me salvar, Ele me salvou. Eu não poderia me curar, Ele me curou. Eu não poderia me libertar, Ele me libertou. Alguém aqui? Então o princípio básico sobre promessa de Deus é que a criação sempre fica com a parte mais fácil. Faz o fácil, deixa que o difícil eu faço. O que é mais fácil? Pegar sua família, botar no avião e mudar de geografia, ou criar um avivamento e liberar um mover que está tocando dezenas de milhares de pessoas em um ano num lugar improvável. Alguns dizem, cara, que demais você está vivendo, irmão, parabéns pela visão, pela... Não. O que eu fiz de mais poderoso foi obedecer uma palavra, mas nem a palavra quem liberou fui eu ouvi. Deus falou, eu ouvi. Ele pediu, eu fiz. Ele começou a fazer por um posicionamento. Irmão, guarda isso. A Bíblia diz que eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Existe um princípio básico na jornada de like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through, rainbow magic me
fé. O Senhor não vai fazer crescer a semente que você não plantou. O Senhor não vai fazer crescer a semente que você não plantou. Quem faz crescer é Ele, mas quem precisa plantar é você, irmão. E olha que louco isso. É por isso que começa nele, se sustenta nele e termina nele. Alguém está aqui comigo? Diga amém. Já entendi. Eu tenho que semear, é o Senhor que faz crescer. Mas sabe quem te dá a semente? É o Senhor. A Bíblia diz que Ele é o que dá a semente ao que semeia. Começa nele, você não tinha nada, Ele te deu semente. Se você não retém, entrega, Ele faz crescer a semente. Então, em Deus, irmão, o que eu preciso fazer? Não fui eu que prometi, foi Ele que prometeu. Eu só preciso ouvir e obedecer. Ele promete, Ele sustenta a promessa, Ele cumpre ela. Ele promete, Ele sustenta a promessa, Ele cumpre ela. Vamos, alguém? Ele promete, Ele sustenta a promessa e Ele cumpre ela. A Bíblia diz que é Ele quem gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Por isso toda promessa aponta para Deus, porque a glória dele em prometer, a glória dele em sustentar e a glória dele quando se cumpre. Começa nele, se mantém nele e termina dele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Alguém comigo aqui, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu, também. Até a próxima. Valeu, também.